Excelente tarde a todos, sou a doutora Elisete Caff e nós vamos falar de um assunto muito em voga nos dias de hoje, considerado também um dos males do século XXI, que é a fadiga de adrenal. Então, o que seria a fadiga de adrenal? Seria um desequilíbrio entre o ambiente tóxico que a pessoa vive, a carga tóxica bioquímica, desproporcional à capacidade do corpo da pessoa de fazer a gestão disso, tá? Enquanto a fadiga de pineal é uma desproporção entre o ambiente neuroemocional, o estresse mental da pessoa, estresse neurointelectual, já a fadiga de adrenal é uma desproporção entre a carga tóxica ambiental. Então, água contaminada, metais tóxicos, alimento, cosméticos, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, focos dentais, radiação, poluição eletromagnética. Então a gente fala que existem pessoas que geneticamente têm uma carga tóxica genética, uma necessidade de uma carga tóxica bem baixa. O corpo dele aguenta uma carga tóxica bem baixa. E tem pessoas que já suportam uma quantidade de toxinas maior. Então isso vai depender da genética individual de cada um. Eu costumo fazer uma analogia, que assim como o nosso corpo é um aquário, existem peixes que deveriam morar nos Alpes suíços ali, né? Então lá nos Alpes suíços tem o quê? Tem a cachoeira, tem aquelas águas totalmente límpidas e tem aqueles peixes que precisam de uma circulação, de uma oxigenação perfeita. E tem pessoas que têm uma resiliência à carga tóxica igual aqueles peixes que vivem numa água cheia de lodo, né? Que não precisam quase de circulação, de oxigenação, que suportam geneticamente uma carga tóxica maior, né? Então, o que isso vai repercutir? Essa capacidade genética de fazer a gestão dessas cargas tóxicas vai depender da bagagem antroposófica, da bagagem pregressa, daquilo que a pessoa herdou. Então, se dentro das 7 a 10 gerações posteriores a essa pessoa, que antecederam essa pessoa, existiu uma necessidade maior dessas pessoas, dos vós, bisavós, tataravós, decavós, de se exporem a poluentes ambientais, e eles conseguiram sobreviver, aquilo que não me mata me fortalece, não é assim, Léo? Então, quando você tem contato com uma carga tóxica aumentada, no decorrer de 50 milhões de anos, por exemplo, você pode ir desenvolvendo o quê? Órgãos mais fortes. Então, isso é a lei de Charles Darwin, né? As espécies que se adaptam, elas persistem, as que não se adaptam, elas perecem. Então, existem, por exemplo, pessoas que geneticamente possuem o sistema linfóide, né, que são todos os nossos órgãos excretores, as peneirinhas do nosso corpo, né, que são o quê? As amígdalas, o timo, o apêndice, o baço, né, os linfonodos, as placas de Peyer, são esses órgãos linfóides, né, as placas de Peyer do intestino, os vasos linfáticos, como se fossem peneirinhas de malha grossa. Então elas suportam mais a passagem de toxinas e o corpo se adapta bem a cargas tóxicas maiores porque possui um sistema de limpeza mais avantajado. A gente costuma fazer uma analogia de pessoas que são, por exemplo, igual com combustível de carro diesel, que tem um filtro com maior capacidade de acumular toxinas. Proporcionalmente, existem pessoas que têm o sistema linfóide mais frágil, que a gente fala que são as peneirinhas de malha fina, né? Então, que tem o baço menor, as amígdalas menores, né? Os sistemas linfóides mais frágeis. Então, tem uma capacidade maior, uma tendência maior de acumular toxinas no corpo, porque justamente os seus antecessores, os seus antepassados, não foram expostos às intempéries e não tiveram a chance de se adaptar, desenvolver um sistema detox
avantajado. E o que isso leva? Leva a, inicialmente, uma sobrecarga do sistema nervoso autônomo. Então, o paciente, em vez de ficar mantendo o sistema nervoso autônomo somente para homeostase e hemodinâmica pontual, então, de vez em quando, a carga tóxica aumenta do corpo e a pessoa tem que, momentaneamente, fazer taquicardia, taquipneia, aumentar o funcionamento intestinal, o funcionamento urinário, a excreção através de sudorese, né? Isso faz parte da homeostase e hemodinâmica, para manutenção do nosso terreno biológico limpo. Quando essa carga tóxica começa a se acumular no corpo do paciente, ele passa a permanecer mais tempo simpático-tônico. Então, ele passa a permanecer mais tempo com períodos de taquicardia, períodos de taquipneia, falta de ar, tremores, sudorese, às vezes sudorese nas mãos, nos pés, né? Ritmo intestinal, né? Descontrolado, ritmo urinário descontrolado, né? Aumento de retenção de líquido no corpo, tudo na tentativa inicial de tentar eliminar essa carga tóxica maior do que a capacidade do corpo de se proteger. Se essa carga tóxica ela continua persistente no corpo, então a pessoa continua ingerindo água contaminada, respirando água contaminada, ingerindo alimentos geneticamente incompatíveis ou preparados com agrotóxicos, com metais, conservantes, acidulantes ou embalagens recipientes de material geneticamente incompatível, ou continua tendo metais tóxicos, por exemplo, como material odontológico, ou continua, por exemplo, tendo um ambiente, né, radiação, poluição eletromagnética, ou tendo, por exemplo, um foco dental, ou um foco infeccioso subclínico crônico, que mantém essa carga de contaminação do terreno biológico perpétua, começa a exaurir o sistema nervoso autônomo e chega um momento que a gente chama de saturação, que é a última gota que faz o copo transbordar. Você está enchendo o copo de água com açúcar, enquanto está diluindo, está tudo bem. Chegou um momento que você coloca a última colher e ela não consegue mais ser dissolvida naquele copo de água, saturou. Nesse momento é que começa a acionar o sistema neural, endócrino, imunológico. Então, o paciente com fadiga de adrenal, que normalmente inicia com quadros de aumento da capacidade excretora, ela começa a cursar, se for padrão neural, com distúrbios de ansiedade, depressão, insônia, diminuição da resiliência ao estresse, estressa e tem dificuldade de acalmar, tem dificuldade de pegar no sono, tem dificuldade de manter o sono ou acorda às 3 da manhã, porque quem vai fazer a sustentação do sono reparador justamente é a glândula suprarrenal e ela não pode estar em fuga e luta, né? Ou também algumas outras pessoas com padrão hormonal começam a ter um consumo de hormônios tiroidianos, consumo de hormônios pancreáticos, então a pessoa ela vai cursar com alterações da insulina. Aí são quadros que são progressivos, diferentes da fadiga de pineal, que são quadros que têm labilidade, melhora, piora. Quando a fadiga de adrenal, quando ocorre um acúmulo dessas cargas tóxicas, são quadros progressivos, que o paciente vai tratando, vai tomando remédio, e cada vez que retorna no médico, tem que ir aumentando a dose da medicação, porque o aquário vai cada vez ficando mais sujo e vai precisando de mais dose para poder chegar a uma quantidade menor no sítio de atuação. Ou começa a sofrer, por exemplo, alterações de cortisol, então vai fazendo a curva de cortisol, inicialmente vai tendo aumento progressivo, depois uma diminuição progressiva, a curva de DEA também, a aldosterona, as curvas hormonais. Então, inicialmente o corpo consegue fazer um upregulation, aumentar a produção, depois
entra num quadro de fadiga e ocorre declínio hormonal com, sem, apesar da modulação hormonal. Então, aqueles quadros que a pessoa está fazendo de tudo e não consegue ter resposta, né? Ou pacientes que cursam também com alterações imunológicas, então são as alergias de repetição que cada vez vão piorando, né? Então, aqueles pacientes que chegam, que inicialmente não podia comer um alimento, quando retorna já não pode comer 5, daqui 6 meses não pode comer 10, daqui 1 ano não pode comer 20, é algo que vai progredindo com, sem, apesar dos tratamentos. Ou os quadros, os pacientes com quadros de doenças autoimunes que não respondem aos tratamentos imunomoduladores convencionais, porque tudo isso está relacionado ao aumento progressivo da carga tóxica. Então, o manejo do paciente com fadiga de adrenal é você focar em detectar e remover os fatores agressores, os fatores estressores, tóxicos, ambientais. Fadiga de adrenal está 100% firmada, focada na homotoxicologia. Então, fazer um checklist, testar a água do chuveiro, água da torneira, água que bebe, água que prepara os alimentos, cada um que for ingerir, a amostra que está ingerindo, o processo de cocção, se está usando a panela correta, né? Avaliar focos dentais, começar tratando focos infecciosos, depois inflamatórios, depois incompatibilidade a material odontológico, evoluindo progressivamente com tratamento de nico e removendo progressivamente cargas de poluição eletromagnética e radiação, que vão fazendo o quê? Conforme a carga tóxica do paciente vai diminuindo, a capacidade de captação dessa radiação, dessa poluição eletromagnética vai diminuindo. Então, isso vai levando progressivamente a uma melhora clínica do paciente. É aquele paciente que vai respondendo muito bem à exclusão dos fatores ambientais e à exclusão dos fatores tóxicos, juntamente com os processos de destoxificação, o paciente cursa com grande melhora. E para você fazer a manutenção desse paciente que tem a fadiga de adrenal, você tem que, a longo prazo, pensar em mudá-lo de ambiente. Então, é a pessoa que realmente, quando a gente fala que o paciente tem fadiga de adrenal, ele tem uma desambientação, principalmente nos casos de pacientes cuja principal toxina é o ar, né? É o ar que ele respira. Então, nos casos que você vai fazendo toda essa higiene ambiental e o paciente não melhora, é o caso de você mudá-lo realmente de ambiente. Aquilo que Hipócrates já falava, é impossível você curar um paciente no ambiente que o adoeceu. Então, os casos de fadiga de adrenal que estão em tratamento progressivo há 1 a 2 anos e não apresentam melhora clínica, você tem que pensar que se realmente não é um peixe que você está chicoteando e falar assim, sobe na árvore, nunca a pessoa vai conseguir subir na árvore. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que realmente mudar o ambiente para que todos esses procedimentos de higiene que a pessoa faz, os cuidados de higiene, quanto mais adaptado o ambiente para a pessoa, menor o esforço físico que a pessoa vai ter para manter o ambiente geneticamente compatível. Então, é uma pessoa que vai requerer cuidado e monitoramento sistemático da homotoxicologia, da proporção entre a carga tóxica e a capacidade do corpo de destoxificar. Então, mais uma dica para vocês sobre fadiga de adrenal. Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe, caminhe esse vídeo para quem você ama, para quem você gosta, porque às vezes o conhecimento desses pequenos detalhes é a chave do sucesso para a pessoa ter qualidade de vida, longevidade, detectar a causa do seu adoecimento, ter alta performance e níveis ótimos de saúde. Fica a dica.